Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, nós estamos numa série de mensagens sobre o melhor lugar do mundo, isso é, a vontade de Deus. Não há melhor lugar do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesta noite eu gostaria de meditar com você sobre como voltar a essa vontade perfeita. Como um navio, às vezes a nossa vida, o nosso coração é assim. O nosso coração muitas vezes é tomado de tempestades, e as tempestades geralmente elas tiram da rota o navio. Em meio às tempestades, os navios têm dificuldade de seguir um curso que já estava pré-determinado e acabam saindo da rota em algum momento, tomando algum atalho, tentando desviar-se de uma situação ou outra. E a nossa vida tem esses momentos também de conflitos, que enchem o nosso coração, conflitos internos, conflitos externos, que querem nos empurrar para longe do melhor lugar do mundo, a boa vontade do nosso Deus. E que, meu amado irmão, pela assistência, pela misericórdia do Espírito Santo, você não deixe que isso aconteça em sua vida, que você não saia da vontade de Deus, que você não se mova da vontade de Deus, ainda que tufões tomem seu coração, ainda que conflitos externos venham empurrar você para outras direções, que você mantenha firme aí em sua vida um leme da obediência, e que você possa seguir trilhando a vontade de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que todas as tempestades que a vida pode nos proporcionar. Deus é maior em nós. Então nesta noite eu gostaria de tomar a maior queda da Bíblia, a pessoa que mais caiu na Bíblia, a queda mais profunda, mais íngreme, ninguém conseguiu descer mais do que ele. E eu gostaria de tomar esse exemplo para mim e para você, para que isso também nos dê o vislumbre da maior restauração da Bíblia. Esse homem que caiu tanto também foi erguido pela graça de Deus. E faço isso para que o seu coração se encha de esperança, para que o seu coração se encha de alegria, e que você possa olhar e dizer: ok, há esperança para mim, e eu posso voltar, eu posso retornar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, já no final do Evangelho de Lucas, o capítulo 22, e no final desse capítulo, o versículo 61 e 62, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61 e 62, eu espero que o Espírito de Deus encha sua alma, sua mente, seu coração desta palavra, e que ela se aplique à sua vida de uma forma muito especial, não apenas essa noite, mas que você possa levá-la no seu coração. Diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Nenhuma situação, meus amados irmãos, pode ser pior do que essa aqui. Nada é pior, nada é mais grave, nada é mais degradante, nada declina mais do que negar a Cristo Jesus. Ninguém pode se desviar mais de Deus ao negar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como diz João em 1 João,
ele vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estamos no verdadeiro, em seu Filho. Ele é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. 1 João 5, versículo 12 ao 20. Quando você nega a vida, você abraça a morte. Quando você se desvia do amor, você mergulha no ódio. Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. O que há depois disso? Não tem nada pior do que negar a Jesus. Não tem nada depois de mais grave do que negar o autor da vida. Ninguém pode estar numa condição pior, pois esse é o maior pecado de todos: negar a única esperança. Meus irmãos, é mergulhar na mais plena desesperança. Jesus é a única esperança que o ser humano tem. Negá-lo é abraçar toda a desesperança. Toda a desesperança. Rejeitar o único Salvador e não há outro Salvador além de Jesus. Rejeitar o único Salvador é unir o seu espírito, a sua alma e o seu corpo na eterna destruição. Porque você negou aquele que é o único que pode te salvar. Por isso que ninguém cai mais do que Pedro. Não há uma queda mais vertiginosa, não há abismo mais profundo do que esse que Pedro está agora. Não pode haver trevas mais densas, não pode haver loucura maior do que negar a Jesus. A única coisa que restou a Pedro foi chorar amargamente. A expressão aqui é que algo mortal transpassou a alma de Pedro. Pedro chorou a morte. A alma de Pedro morreu naquele momento. Ele foi transpassado no seu coração por uma dor mortal. Ele chorou a morte, meus irmãos, e tudo por causa do seu orgulho. Horas antes, Jesus disse que todos o deixariam. E Pedro vai dizer o quê? Ainda que todos se escandalizem, eu jamais, Senhor, me escandalizarei de ti. Marcos capítulo 14, versículo 27. Ou em outro texto, disse-lhe Pedro a Jesus: ainda que venha ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Eu não sou como os outros discípulos. Todos esses vão te negar, eu jamais, eu nunca, Senhor. Todos os discípulos deixaram Jesus, mas Pedro negou. O seu orgulho, a sua autoconfiança o levou a essa queda, meus irmãos, a essa queda tão terrível, que a única coisa que lhe restou foi chorar amargamente. Pedro dependia, acreditava na sua própria força. Pedro era da psicologia positiva. Eu vou, eu consigo, eu posso, eu sou forte, eu dou conta, eu venço, eu não me arrependo, eu não desisto. Ele tem aquelas frases formadas na sua cabeça, mas ele não tem o Espírito Santo. Como ele vai permanecer de pé? Como ele vai vencer o pecado? Como ele vai conseguir permanecer firme? Uma empregada, uma menina, uma criada derrotou o gigante Pedro. Aquele homem tão poderoso, tão autoconfiante, tão forte, tão intenso, foi derrotado por uma menina que perguntou para ele e afirmou: você é um dos tais. O seu jeito de falar denuncia. E um outro parente de quem Pedro tinha arrancado a orelha, daquele homem no jardim de Getsemane, disse:
você é um deles. A notícia correu. E Pedro xingando, Pedro jurando, Pedro praguejando, disse: eu não conheço a Jesus. Eu não conheço a Jesus. Não, eu não conheço a Jesus. E nesse momento, quando ele está dizendo isso pela terceira vez, Jesus olhou para ele. Meus irmãos, que coisa, que desastre tudo isso na vida de Pedro. Mas foi o próprio orgulho dele que o levou a esse momento, a essa condição. E eu quero te dizer, meu amado irmão, que é o nosso orgulho, o nosso maior inimigo. É o nosso orgulho, aquele que vai nos tirar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o teu orgulho, é o meu orgulho, que nos tirarão do oásis e nos levará para o mais interior e mais quente deserto. É o nosso orgulho que vai nos tirar do melhor lugar do mundo, a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, para a nossa vontade, para a nossa vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que os nossos olhos sejam abertos para vermos que precisamos depender do Senhor. Thomas Brooks diz algo, ele foi um puritano, viveu uns 500 anos atrás aproximadamente. Ele diz o seguinte: nós lemos na Bíblia que é pior ser entregue a si mesmo, ao seu próprio pecado, do que um homem que foi entregue a Satanás. As pessoas que foram entregues a Satanás na Bíblia, foi um ato de correção, e essas pessoas, elas retornam a Deus. O texto de 1 Coríntios capítulo 5 fala isso. Até que ele retorne ao Senhor, até que ele chegue a esse arrependimento. Parece que é uma esperança quando o homem entregue nas mãos do diabo. Mas Thomas Brooks diz: nós não vemos ninguém na Bíblia que, uma vez sendo entregue a si mesmo, retorna a Deus. Então ele afirma: é preferível ser entregue na mão do diabo do que cair na sua própria mão. Porque o pecado é pior que o diabo. A gente sempre acha que o diabo é a pior coisa do mundo. Não! A Bíblia vai apresentar que o mal supremo é o pecado. E o pecado está onde? Aonde está o pecado? O que Jesus vai dizer em Marcos 7? Que o pecado do coração do homem é que procedem os maus desígnios. E aí ele vai falando: todo o pecado procede de dentro de nós. O pecado está dentro de nós. O pecado não está fora de nós, está dentro de nós. Então, meu amado irmão, aqui está o grande alerta do Senhor. Porque se o melhor lugar do mundo é o centro da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, o pior lugar do mundo é qualquer lugar que não seja a vontade de Deus para a sua vida. É o pior lugar do mundo. É o pior lugar do mundo. Ainda que lá existam prazeres, ainda que lá exista um certo conforto, o pior lugar do mundo vai ser você estar fora da vontade de Deus. Mas o melhor lugar do mundo é a presença de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Sansão, ele tinha prazeres sexuais fora da vontade de Deus, mas o fim foi ser transpassado, humilhado, cego e escravizado. Queridos, que isso nos leve a refletir na nossa própria vida e questionar nós mesmos: será que eu estou me desviando desta boa vontade de Deus? Será que eu saí da rota dessa vontade agradável de Deus? Será que eu me desviei de alguma forma? Será que alguma área da minha vida tomou algum rumo? Será que alguma tempestade está me impulsionando para uma outra direção? Será que o meu coração está me guiando para outro lugar que não seja a vontade, a palavra de Deus? Que você se questione sobre isso, que você pense sobre isso nesta noite.
você olhando para si mesmo. Veja, essa área da minha vida não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a santidade de Deus, não está de acordo com a graça e o amor de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que há toda a esperança para mim e para você, há toda a graça de Deus para mim e para você, há toda a misericórdia de Deus para mim e para você, porque a primeira atitude, meus irmãos, e a última para a restauração não vem de nós. A primeira atitude da restauração e a última, ela vem de Deus. O texto sagrado diz que então, voltando-se o Senhor, quando Pedro acaba de negar o Senhor pela terceira vez, então voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. O Senhor nesse momento está sendo humilhado, ultrajado, suas roupas estão rasgadas, seu rosto está sendo socado, estão cuspindo nele, humilhando o Senhor da glória, está sendo xingado em sua santidade. E nesse momento, quando Pedro o nega pela terceira vez, o Senhor voltou para vê-lo. O Senhor se virou para olhar para Pedro. O Senhor olhou diretamente para ele. Aquele olhar entrou na alma de Pedro. Ali está a graça de Deus e a repreensão de Deus. Ali está o amor de Deus, mas a correção de Deus. Naquele olhar está o amor, a misericórdia, a compaixão, mas está também a denúncia do pecado de Pedro. Jesus precisa olhar para Pedro naquele momento. O Senhor não olha para si mesmo, Ele não está preocupado consigo, Ele está preocupado com Pedro. E Ele olha para Pedro, para mostrar para Pedro que a misericórdia e a compaixão, mas que também existe correção. Jesus sabe o que está acontecendo com Pedro. Jesus sabe que Pedro está sendo infiel a Ele. Ali Pedro, ele fica patente aos olhos do Senhor da glória. Ele não tem como se esconder daquela situação. Ele não tem como desmentir o que ele disse. Ele não tem como voltar atrás em suas palavras. Ele cometeu o pior pecado. Você conhece, você é um cristão. Você carrega a Bíblia. Você anda com Deus. O que dizemos? O que fazemos? Meus irmãos, nesse momento, o Senhor olha para Pedro, para mostrar para ele que Ele sabe da sua realidade. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, não podemos nos esconder do onipotente e do onisciente Deus. Se subo aos montes, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. O Senhor sabe todos os dias da minha vida, antes que nenhum deles existisse. Ele conhece cada palavra, cada pensamento, cada atitude da minha vida. Ele sabe tudo sobre mim. Não posso me esconder dele. Não posso me esconder dele. O seu olhar bendito, bondoso e santo está sobre a minha vida. E essa onisciência e essa soberania é maravilhosa, porque ela me protege, ela me guarda. Aquele olhar não é um olhar para destruir, mas é um olhar para corrigir, para amar, para restaurar, para levantar. Esse é o Senhor da glória. Ele olha para Pedro, a iniciativa não é de Pedro. Se Jesus não tivesse olhado para ele, talvez ele tinha passado batido daquilo. Ele lembrou quando Jesus olhou. E o Senhor precisa olhar para mim e para você. E nesse olhar da sua presença, quando nós estamos cônscios da presença gloriosa dEle, da santidade dEle, do amor dEle, vem então à nossa mente as suas palavras, o nosso pecado. E é tão importante, isso é o que nos salva, meus irmãos. Isso é o que nos salva. Nós às
fazer como Adão e Eva, fugir, nos esconder diante daquilo que estamos fazendo. Quando saímos dessa vontade perfeita, às vezes tentamos fugir e nos esconder de alguma forma, como Jonas, que entra naquele navio que vai na direção oposta à vontade de Deus, e ele vai para o porão, ele vai lá para baixo. Não, eu vou me esconder aqui, mas o Senhor o acha lá. Bendito olhar de Deus para mim e para você, que nos encontra, ainda que nas nossas tragédias, ainda que no nosso pecado, mas é o olhar gracioso do nosso Deus, o olhar da misericórdia, da compaixão, que também carrega em si mesmo uma repreensão para mim e para você, mas não é apenas o primeiro passo que é do Senhor, o último também é dele. Pedro nega Jesus, Jesus o olha, Pedro sai dali chorando amargamente, Jesus morre, ressuscita, e depois o Senhor vai buscar a Pedro, o Senhor vai até a Pedro, e Pedro parece que agora ele descrê de si mesmo. O Senhor não vai me querer mais, eu neguei 3 vezes que eu conhecia. Então ele diz: eu vou pescar. E os apóstolos estavam lá, todo mundo disse: também vamos. Já tinha 3 anos que não pescavam, e lá estavam os barcos, e eles entraram e foram pescar, passaram a noite toda e nada pegaram. E aí então acontece a segunda pesca maravilhosa. Ó, lancem, filhos, tem peixe aí. Olha, não pegamos nada. Lança a rede aí à direita aí, ó. E eles jogaram, e vieram tantos peixes que eles iam afundando. Então João disse: é o Senhor. E aí então eles vão para a beira da praia ali, daquele lago. Ali já tem pão, peixe assado, e eles comem. E ali Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Você me ama? O Senhor te pergunta nessa noite, meu irmão: você me ama? A vontade de Deus é esse relacionamento. Veja que o Senhor, Ele fica feliz quando fazemos algo para Ele. Mas o objeto principal da morte de Jesus naquela cruz não é fazermos algo para Deus, mas é voltar a amar a Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é amar o Senhor, é amar o Senhor. Aqui está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aqui está o melhor lugar do mundo. É você viver esse grande amor de Deus, é que todas as dimensões desse amor de Deus na sua vida sejam uma realidade contínua. Aí está o melhor lugar do mundo. Ainda que tem alguma necessidade, tem alguma privação, às vezes uma doença, conflitos, problemas, às vezes você está numa situação em que você não vê saída alguma, mas ali será o melhor lugar do mundo, se você estiver cheio do amor de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo. Esse amor encherá seu coração de paz, confiança, fé, certezas. Não porque você está dizendo palavras positivas para você mesmo, mas porque você está confiado naquele que te ama, a quem a sua alma pertence. Ali é o melhor lugar do mundo. O pior lugar do mundo é você coberto de ouro dentro de um palácio, tendo todos os seus sonhos e prazeres realizados, vazio, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a santidade de Deus, sem experimentar nenhuma gota do Espírito Santo, do seu amor gracioso. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma.
Sua alma continuará em fel, em culpa, depois de experimentar tudo e se lançar em tudo, como fez Salomão, tentando fazer da sua vida o melhor lugar do mundo. Gastou bilhões em prazeres e disse: tudo isso é nada, tudo isso é vaidade, tudo isso é nada. Eu me tornei o homem mais inteligente do mundo, com o maior conhecimento do mundo. Eu não me neguei a prazer algum nessa vida. Eu comi tudo que eu quis, eu fiz tudo que eu quis, eu viajei tudo que eu quis, eu descansei tudo que eu quis, eu comprei tudo que eu quis, eu adquiri tudo que eu quis. Eu não me privei de nada em absoluto. E o que marca o livro de Eclesiastes é a palavra vaidade, vento. Corri atrás do vento. Perdeu a Deus, perdeu tudo, perdeu o amor de Deus, perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo, ele ganhou tudo, mas perdeu a Deus. Meus irmãos, sua alma ficará vazia. Você será um homem atormentado por si mesmo. Os seus pecados serão tigres correndo atrás de você todos os dias da sua vida. A culpa estará em você. Será o pior lugar do mundo da sua vida, sem a presença gloriosa de Deus. Mas não há lugar melhor do que quando você dobra o seu joelho, e não importa as circunstâncias que estão ao redor, aquela glória, aquela graça, aquela presença, aquele amor, a vida enche seu coração. Deus te abraça, o Espírito Santo te enche, sua alma transborda de amor. Os versículos bíblicos vão saltando à sua mente e você lembra de Deus que tanto te ama, e as certezas enchem seu coração e a paz inunda a sua alma. Você levanta dali cheio da glória de Deus. Meus irmãos, não tem nada mais poderoso que isso, a presença de Deus. Pedro, você me ama? O Senhor está te perguntando isso essa noite. E você? Você me ama? E o que você vai responder para ele? O que você vai dizer? Eu espero que você possa responder ao Senhor nesta noite. E você vai precisar responder com toda sinceridade, porque Ele já sabe a resposta. Ele conhece o seu coração. Ele sabe a sua história. Ele sabe como foi a sua semana. Ele sabe como tem sido esse ano, os últimos anos da sua vida. Ele sabe se a grande paixão da sua vida é a sua presença, é a oração, se o deleite da sua alma é orar. Irmão, não tem coisa mais extraordinária que a oração. Não tem nada mais doce do que a oração. Não tem coisa mais aprazível do que a palavra de Deus. E Deus sabe se tem sido assim na sua vida. A atitude de Pedro foi que Pedro lembrou das palavras do Senhor. A primeira e a última atitude da restauração é de Deus. É de Deus. Então venha. Pode vir para a restauração. Deus já dispôs essa restauração para a sua vida. Mas a atitude de Pedro foi lembrar do que o Senhor lhe havia dito. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E se nós queremos voltar ao melhor lugar do mundo, meus irmãos, precisamos lembrar
da palavra de Deus. Não podemos retornar à vontade de Deus, a não ser conhecendo esta vontade que é a palavra do próprio Senhor. Pedro lembra da palavra de Cristo Jesus. E nós retornamos ao melhor lugar do mundo, à vontade de Deus por meio da palavra. Você não irá retornar à vontade de Deus sem a palavra de Deus. Pedro teve que lembrar quantas vezes o Senhor já havia me alertado no meu orgulho, da minha dureza, da minha insistência, da minha determinação errada, da minha obstinação. Quantas vezes o Senhor já não me repreendeu, olhares, palavras, acenos de cabeça, dizendo: Pedro, de novo, Pedro, outra vez, Pedro. Pedro não é assim. E Pedro ali endurecido, com seu coração fechado, até que esse momento aí chega. Pedro tem que lembrar das palavras, das mensagens de Jesus. E se nós queremos voltar, meus irmãos, ao centro da vontade de Deus, precisamos lembrar da palavra de Deus. Quantas mensagens você já não ouviu? Quantos devocionais você já não fez? Quantos textos você já não leu? Se nós queremos voltar a nossa vida para o centro da vontade de Deus, essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável, nós precisamos alinhavar, nós precisamos nortear a nossa vida pela palavra. É ela que nos diz a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu sei que não é fácil lembrar de palavras que nos chamam a atenção, que apertam parafusos, que dão aquele puxão de orelha, que nos corrige. Mas é tão importante, irmão, nós lembrarmos dessas palavras, porque elas vão nos direcionar à vontade de Deus. Lembrar que existem palavras que nos chamam a atenção, que nos dão aquela sacudida, que nos alertam do perigo do nosso orgulho, da direção errada, das atitudes erradas que estamos tomando. Pedro teve que olhar e lembrar de tudo que o Senhor havia falado para ele. Lembre também das palavras que te fortalecem, palavras de ânimo, palavras de esperança. Lembre de toda a palavra de Deus, mas não há como voltar ao centro da vontade de Deus, não há como fazer da sua vida o melhor lugar do mundo, a não ser por meio da palavra do Senhor. Você precisa voltar a sua vida para a palavra de Deus. A outra atitude de Pedro foi chorar amargamente. E eu quero dizer para você que a Bíblia muitas vezes nos convida a chorar. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou arrependido. Pedro chorou lamentando o seu pecado. Pedro chorou decidido não voltar mais aquilo que ele havia cometido anteriormente. Pedro decidiu, chorando, não voltar aos seus pecados. Tem saído alguns livros interessantes, não são cristãos que estão escrevendo, não são livros de cunho evangélico cristão, mas a própria análise do que está acontecendo na cultura ocidental, Estados Unidos, Europa, América do Sul, sobre essa ditadura da felicidade. Não há espaço para as lágrimas. Não chora não, enxuga as lágrimas e vai embora. Esse negócio de chorar é besteira. Para com esse negócio de chorar. E nós estamos nos tornando cada vez mais superficiais. Fizeram até um desenhozinho, divertidamente, se eu não me engano. E tem lá uma ideia justamente dessa, da ditadura da felicidade. São personagens, um fala da raiva, outro da alegria, outro da tristeza. Então tem vários personagenzinhos.
que estão no cérebro de uma menina, e esses sentimentos são personagens. E a felicidade quer alegria o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esse desenho já mostra essa ideia da ditadura da felicidade. E alguns psicólogos, alguns sociólogos têm olhado e falado isso tem sido algo ruim para nós. Porque já não conseguimos lidar com as frustrações, não conseguimos ter momentos de afundamento, não conseguimos nos erguer das situações. Porque a nossa sociedade, e principalmente crianças e adolescentes e jovens, estão sendo formados para o sucesso. As gerações anteriores foram formadas para o trabalho, para vencer, para a dureza. Esses estão sendo formados, na grande maioria, para o sucesso. Eles não suportam o fracasso. Eles não suportam o não, a negativa. Eles não podem ser contrariados. Eles não sabem o que fazer, porque nós vivemos na cultura da imagem da felicidade. Tudo tem que ser bonito, belo, feliz, alegre, perfeito. Nada pode estar fora, nada pode destoar. Você parece uma pessoa sem fé se você chora. Você parece uma pessoa sem fé se você diz que não, as coisas vão mal. Não, para com isso. Não, tenha fé. Bate na madeira aí, crê em Jesus e vamos embora. Tem uma ideia, mas a Bíblia nos convida a chorar. Chorar humildemente, como aquele publicano que batendo no peito dizia: Senhor, sê propício a mim, o pecador. Humilhai-vos, diz Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus. Agora, décadas depois, já entendendo, arrependido dos seus pecados, ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele vos exalte. Tiago vai dizer: chorai lamentando. Ele ordena que o povo chore na sua epístola, no capítulo 5, versículo 1. E eu acho linda essa palavra de Davi no Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errante. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, guardo a tua palavra. Irmão, isso é muita honestidade. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Que bênção a aflição, que bênção o sofrimento, que bênção foram as lágrimas, porque foi nesse momento em que os seus olhos foram abertos e diziam: eu estou errado, olha, eu estou no caminho errado. Foi no sofrimento, em minhas lágrimas. Pedro está ali forte, intenso, poderoso, eu não conheço Jesus, e praguejando, e xingando, e amaldiçoando. São as palavras do grego usadas nesses textos que falam de Jesus, de Pedro negando a Jesus. Ele está ali firme e forte, mas foi quando Jesus olhou para ele que ele caiu em si e chorou amargamente. Ali ele viu que estava errado. Esses momentos de lágrimas, de choro amargo, são tão importantes na nossa vida. A gente quer fugir disso por qualquer preço e custo, mas é tão importante isso. Nós vivemos uma sociedade extremamente fútil. Nós vivemos uma cultura tão superficial, irmãos. Há tanta superficialidade, há tanta infantilidade, adultos infantilizados, idosos infantilizados, onde nós devemos receber sabedoria, conhecimento, a experiência. Às vezes vemos pessoas totalmente infantis aqui. Não, a arte de sofrer, de chorar amargamente, de perceber que nesses momentos nós crescemos,
Nesses momentos nós avaliamos a nossa vida. Nesses momentos nós paramos para pensar no que estamos fazendo, em como agimos, o que dissemos, os nossos pensamentos, sentimentos, intenções. Nós paramos para refletir nesses momentos e analisamos a nossa vida e podemos mudar de rumo e tomar decisões e dizer: isso aqui não dá mais para mim. Essas minhas atitudes têm me levado para longe de Deus. Quando, antes de ser afligido, eu andava errado. Foi na aflição que Davi disse: agora houve o bem-estar. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quando é que você está certo? Quando você guarda a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, é que você está certo. E às vezes você só consegue fazer uma reflexão verdadeira na sua vida quando você está sofrendo, chorando amargamente. Ah, pastor, mas eu não quero isso. Mas você precisa disso. Assim como uma criança, que um pai vai lá e disciplina e põe de castigo, porque o que ela está falando, o que ela está fazendo, a maneira como ela está agindo, é totalmente errada. E ela não se dá conta disso até que ela seja corrigida, disciplinada. Assim também nós. Que dera se fosse ao contrário. Mas como o Dr. Shedd dizia, a gente, com essa natureza que nós temos, viver em santidade, crescer, seguir a Deus sem correção, é impossível. É impossível. Então, irmão, não chore porque você está sofrendo. Chore em arrependimento. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A maioria das pessoas que você vê chorando não se arrepende. A maioria das pessoas que você vê chorando não se arrepende. Por que estão chorando? Porque estão no sofrimento. Porque aquilo que fizeram trouxe uma consequência. Elas não estão chorando pelo erro, elas estão chorando porque está doendo. E é esse o choro que você não pode ter. A maioria das pessoas na sua família chora não de arrependimento. Repare, elas choram e voltam ao mesmo pecado. Elas choram e voltam a cometer as mesmas coisas de sempre. Quantas vezes eu e você choramos assim? Choramos e voltamos a fazer a mesma coisa. Choramos não de arrependimento, mas porque estávamos sofrendo. E é isso que você não pode fazer. Pedro chorou amargamente. Nunca mais Pedro negou Jesus. Nunca mais Pedro negou Jesus. Quando ele estava em Roma, diz a tradição cristã, quando ele estava em Roma, já velhinho, preso junto com Paulo, e Paulo foi decapitado, e iam crucificar Pedro, e confrontaram: você nega Jesus? Ele: de jeito nenhum. E ele fez apenas um pedido: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Por isso que a cruz invertida é a cruz de São Pedro. Ele morre de cabeça para baixo, porque ele diz: não mereço morrer como o meu Senhor morreu. Isso é o choro do arrependimento. Nunca mais ele negou Jesus. O que adianta você derramar um monte de lágrimas se você vai fazer a mesma coisa depois? O que quer é apenas o alívio da situação e não a mudança de coração. Deus, o Evangelho não nos chama alívios. Deus não tem dipirona para você. Deus não quer tirar uma dor de cabeça de você. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer tirar você do deserto e fazer da sua vida o melhor lugar do mundo. E por último, Pedro reconhece humildemente seus pecados e limitações. Quando Pedro é questionado pelo Senhor: Pedro, você me ama? Então Pedro tem que olhar para si mesmo e reconhecer a sua culpa. Pedro tem que reconhecer que negou ao Senhor.
Pedro tem que reconhecer a sua falha moral da mentira. Ele tem que reconhecer: eu menti, eu menti. Eu disse que não te conhecia, eu menti. Sabe, irmãos, é difícil reconhecer pecados para outras pessoas, mas é mais difícil você reconhecer quem você é de verdade para você mesmo. Para você mesmo. É mais difícil você reconhecer para você mesmo. Sem dar desculpa, não. Você, Deus, e Deus pergunta para você: você me ama? E você tem que admitir para Deus: e Deus, eu amo outra coisa mais do que o Senhor. De verdade é isso. Admitir que para Deus o seu próprio caráter, a sua própria condição. Admitir para você e para Deus. Porque ali você não tem como mentir. Às vezes a gente mente para a gente mesmo, não é verdade? Ah não, a minha intenção foi essa. Você sabe que não foi. Você simplesmente está tentando botar um remendo aí. Mas a sua intenção não era essa. Mas você está dizendo para você, você está mentindo para si mesmo. Meu irmão, se você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que fazer igual Pedro. Não tem como escapar. Você vai ter que abrir o coração para Deus e Deus, esse aqui sou eu. O que Pedro tinha que fazer naquele momento que Jesus olhou para ele era chorar amargamente, mas ele deveria ter corrido para Jesus. Lá onde Jesus estava, olhando para ele, naquele momento, Pedro tinha que correr até Jesus e chorar lá, aos pés do seu Senhor, dizendo: Senhor, eu disse 3 vezes que não te conhecia. Aqui está a minha realidade, o meu pecado, eu quero chorar aos teus pés. Meu irmão, se você tem que chorar amargamente, chora aos pés da cruz. Abra o seu coração para Deus, Ele já sabe quem você é. Admita para você mesmo. Pedro teve que admitir. Ele primeiro disse: eu sou melhor do que todo mundo aí, ó. Todo mundo vai te deixar. Todo mundo vai tropeçar. Eu jamais. Pedro teve que admitir que todo mundo era melhor do que ele. Que todos os discípulos eram bem melhor do que ele. Que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. Difícil isso, né? Isso é muito difícil. Mas é admitir para a gente mesmo, admitindo para Deus as nossas imperfeições, reconhecendo as nossas inclinações pecaminosas, o nosso orgulho, os nossos sentimentos de superioridade, a nossa inveja. Reconhecer para Deus e para nós mesmos. E lembrando das próprias palavras de Pedro, que Pedro teve que aprender, com tudo isso que ele disse, tudo isso que ele viveu, que ele precisava crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Pedro, que agora diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão. Esse é um homem arrependido. Esse é um homem que não bate mais no peito para dizer: todos vão te negar. Eu não, eu jamais. É alguém que chega ao final da vida e diz: eu tenho que me arrepender. Se alguém diz: eu não tenho do que me arrepender, essa pessoa nunca esteve diante de Cristo Jesus. Quando você ouve uma pessoa dizer: eu não tenho do que me arrepender, eu vivi a vida e eu não tenho do que me arrepender, ou eu não tenho o que mudar, essa pessoa só viu trevas em sua vida, ela nunca viu a luz. Isaías, quando está diante de Deus, sentado no trono, ele vai dizer: ai de mim. Você só consegue se arrepender
no dia em que você viu a luz. Ali você vai dizer: ai de mim, porque você só conhece o pecado se primeiro você conheceu a Deus. Você não tem parâmetro das trevas a não ser no momento que você viu o sol da justiça. Aqui está um homem que viveu e que se arrependeu, e que no final da sua vida, escrevendo, disse: o orgulho não vale a pena, a autoconfiança não vale a pena, a soberba não vale a pena. O que vale a pena é a presença gloriosa de Cristo. O que vale a pena é nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O que vale a pena é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Feche seus olhos, meu amado irmão, e vamos orar ao Senhor.